capítulo 3 do livro No Mundo Maior, terminando já o capítulo, tá? Vamos dar continuidade, então, à casa mental, né? Como nós estamos fazendo. Aí, o Caldeirado continua dizendo aqui para o André Luiz, né? Estudando o cérebro, tá? Porque eles estão naquela situação, naquele hospital, estudando aquele caso de obsessão espiritual, porque é um caso de obsessão, né? Obsessão do espírito para com o encarnado. Ambos estão na mesma frequência. E o cérebro do espírito, né, ligado através de fios, através de energias ao cérebro do encarnado. Então eles estão estudando, André Luiz está estudando o cérebro do encarnado e o cérebro do desencarnado, né, analisando as diferenças, as semelhanças, tá, para que eles possam compreender melhor o funcionamento do cérebro e o funcionamento e a dinâmica da obsessão também, né? Nisso, o Caldeirado estava explicando aqueles 3 departamentos do cérebro e da mente. É que cérebro é uma coisa e mente é outra. A gente vai ver isso, né? A gente está vendo isso, inclusive, tá? Mas 3 departamentos do cérebro, 3 partes do cérebro, correspondem a 3 departamentos da mente, como a gente já viu, que são o inconsciente, o consciente e o superconsciente, né? Então, essas 3 partes têm a sua correspondência no corpo, no sistema nervoso, como a gente já viu, tá? E aí, continuando então, Caldeirado diz assim, ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente. Olha só, o cérebro é o instrumento que traduz a mente. Só nessa frasezinha aqui, nem acabou o período ainda, mas só nessa frasezinha aqui já traduz a diferença do pensamento da ciência oficial de hoje, né? Dos cientistas no geral, né? O consenso que existe no meio científico, e o pensamento exposto pelos espíritos. Né? Por quê? Porque o pensamento científico ainda hoje é o de que o pensamento nasce no cérebro, né? Nós somos uma máquina que pensa. O cérebro é uma máquina que produz pensamento. E na visão que nós estamos tendo aqui, na visão espírita, é diferente. Tá? O cérebro é uma máquina, sim, é um aparelho que traduz a mente. Cérebro é uma coisa, mente é outra. O cérebro se desfaz com a morte. A mente continua após a morte. Tanto que o espírito é um ser pensante, é uma mente, né? Que vive independente do corpo. Continua vivendo, né, pessoal? Ok? Então, esses são conceitos importantes para a gente repensar aqui, né? O cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Através do cérebro, traduzindo a mente, nós, usando o cérebro, né, nós nos unimos à luz ou às trevas, ao bem ou ao mal, né, pessoal? Tá? Por isso que... Ai, Flor, aqui agora é difícil, hein? Né? Dá uma puxadinha, pede para alguém puxar ela, que eu parar o estudo aqui para puxar agora e fica ruim, né? Então dá uma verificada com alguém, ver se consegue, né? De qualquer forma, também está ouvindo pelo Facebook, se não conseguir entrar aqui, dá para ouvir pelo Facebook, né? Tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu relembrar aqui onde é que eu estou. Tá. Então, né, a mente se expressando através do cérebro, nós vamos nos unir à luz ou à treva, ao bem ou ao mal, né? Inclusive, nós vamos manter a saúde do cérebro, ou nós vamos deteriorar o funcionamento do cérebro. Como que é isso? Nós vamos desenvolver patologias, desequilíbrios neuroquímicos, neurofisiológicos lá no cérebro,
neurotransmissores que a mais, a menos, desajustes que nós acabamos criando no cérebro, tá? A gente costuma dizer assim que, porque eu sou assim, eu estou assim porque o meu cérebro se desajustou. Não. Via de regra, sou eu que desajustei o meu cérebro. De tanto cultivar pensamentos, infelizes, tristes, amargurados, desânimo, eu acabei desajustando o meu cérebro, tá? Ou produzindo saúde, harmonia, equilíbrio, ativando áreas superiores no cérebro. Todos nós, a gente fala, nós não usamos nem 10% do nosso cérebro, né? Pois é, nós precisamos então usar mais, né? Quando nós ativamos o nosso cérebro, quando nós mobilizamos o potencial divino, nós estamos explorando áreas cerebrais diferentes. Áreas cerebrais que antes nós não explorávamos, né? Olha que beleza, né? Como é importante isso, tá? Pensamentos bons, otimistas, né? É isso aí, pessoal. Então nós sempre temos a possibilidade de canalizar para esse lado bom. Pessoa que fala assim, mas eu não comando os meus pensamentos. Os meus pensamentos, quando eu vejo, já estou pensando. É porque viciou o pensamento. É porque viciou, cultivou a indisciplina mental durante tanto tempo, se permitiu cultivar tantos pensamentos negativos, que agora, independente já está automatizado, né? Então, os condicionamentos mentais fazem com que a pessoa naturalmente venha pensamentos negativos. Por quê? Porque ela se permitiu tanto tempo indisciplina mental que agora ela tem que mudar, tem que ter um esforço para descondicionar, né, Val? Pensar positivo, exercício diário. A gente não vai colher onde a gente não semeou, né? Então nós temos que semear todos os dias para colhermos uma facilidade maior, né? À medida que a gente vai exercitando, naturalmente os condicionamentos mentais vão mudando. E aí a gente passa a ter condicionamentos positivos, tá? Tem que haver essa reprogramação aí, né? Boa noite, Goducha. Balk, um abraço. Sejam bem-vindos. Bad Boyzinho também, tá? Um abração. Sueli, né? Sueli Reckler. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui com um caldeirado, né? Percebendo a atenção, aqui o André Luiz, percebendo a atenção com que ele seguia os preciosos esclarecimentos, Caldeirado sorriu significativamente e perguntou: compreendeste? Indicando os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu: examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Está aí a obsessão, né? Perfeitamente caracterizada, porque os dois estão na mesma onda de pensamento, os dois estão com o cérebro intoxicados. Não é, pessoal? Como assim cérebro intoxicado? Eles usaram um tóxico? Não. Não o tóxico que a gente entende como tóxico, né? Mas o tóxico do ódio, da culpa, do ressentimento, do pensamento negativo, da vingança, no caso do obsessor, né? Do desânimo por parte do obsediado, da tristeza, da amargura, da maldade, né, pessoal? Então, são os tóxicos que nós também muitas vezes fazemos uso. Nós também fazemos uso, tá? Eu já percebi, eu já observei que muitas vezes, quando eu me deixava envolver por pensamentos de ressentimento, de mágoa, alguma coisa assim, eu percebia que alterava as minhas condições radiantes. Como assim as minhas condições radiantes? Quando a gente vai aplicar passe, a capacidade da gente irradiar, a capacidade da gente sentir a energia transitando em nós e indo em direção a quem a gente vai aplicar, a nossa capacidade radiante piorava muito. Porque às vezes quando a gente se deixa contaminar de sentimentos negativos,
É como se tivesse um piche, é como se um tóxico fosse envenenando o nosso organismo. Tanto que obstrui a capacidade radiante que nós temos, dificulta aplicarmos passe, dificulta fazermos prece, tá? É como se nós tivéssemos que nos limpar devagarinho para eliminar aquelas toxinas, né? Então eu já observei isso algumas vezes. Parece que levava meses, inclusive, para recuperar a forma de antes. Por isso que não vale a pena a gente se deixar envolver por esse tipo de pensamento e sentimento, tá? Porque obstrui as nossas capacidades de radiação, nos contamina e às vezes vai tempo, vai semanas, às vezes para a gente se limpar, né, Ana Cláudia? É, tá? Além do risco da gente adoecer no corpo e adoecer do pensamento também, adoecer do equilíbrio mental, emocional, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Não se permitir cultivar mágoas, ressentimentos, ódios, tristezas, né, Guducha? Pensamento é energia, né? Isso mesmo. Ana Cláudia, perceba um mal-estar durante e que permanece muito tempo. Então, isso aí. Depois, haja prece, haja leitura, haja concentração para a gente se livrar dessas tranqueiras todas que a gente se permite, né? É. Então, continuando aqui, né? Estamos examinando dois enfermos, um na carne e outro fora dela. Ambos trazem um cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro, tá? Caracterizando a obsessão espiritual. Espiritualmente, rolaram, caíram, despencaram lá do terceiro andar. Lá, qual que é o terceiro andar? Hã? Qual que é o terceiro andar, pessoal? Vocês já esqueceram? Qual que é o terceiro andar? Olha só, rolaram lá do terceiro andar. Qual que é o terceiro andar? É o superconsciente, né? O primeiro andar é o inconsciente, o segundo andar é o consciente, o terceiro andar é o superconsciente. Caíram ambos, tanto o encarnado quanto o desencarnado, rolaram, despencaram lá do terceiro andar, tá? Vamos ver aqui o Calderaro falando. Rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores. E entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio. Gente, isso aqui é fantástico, eu acho que é maravilhoso. Só esse parágrafo aqui já valeria um seminário inteiro aqui. Aliás, já dava um livro inteiro. Oi, Antonella, um beijão. Então vejam bem, vamos analisar cada pedacinho aqui, tá? Vamos digerir cada pedacinho aqui. Então, o encarnado e o desencarnado, entrando em obsessão, degladiando os dois um com o outro e tal, rolaram do terceiro andar, onde ficam as concepções superiores. É a região mais elevada do nosso ser, é o terceiro andar, o superconsciente, tá? É onde se expressa o eu divino, o eu cósmico, o eu superior, o self e tal, né? Rolaram do terceiro andar e não conseguiram se acolher no segundo andar. Não conseguiram se segurar no segundo andar. O que tem no segundo andar? O segundo andar tem o esforço próprio. É a sede do esforço próprio. Então, o terceiro andar a gente idealiza, a gente sonha, a gente almeja, a gente tem o ideal. O segundo andar é a região do esforço, do presente, arregaçar as mangas e trabalhar, se esforçar. Então, eles relaxaram a vontade. A força de vontade, né, Florzinha? Disciplina, trabalho, exercício, relaxaram a vontade. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Perderam o contato com os ideais superiores, caíram lá do superconsciente, perderam contato com o eu divino, o eu superior, com os ideais. Tentaram se segurar no consciente, sede do esforço, sede do presente, do esforço, do trabalho, e não conseguiram.
foram afrouxando a vontade. Tá? A vontade foi se afrouxando. Tá? O relaxamento da vontade. Deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. E caíram. Mas caiu onde, Alexandre? Onde é que eles caíram então? Caíram na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Então eles perderam contato com a região elevada, relaxaram a vontade no segundo nível, no consciente, e caíram no passado, caíram no inconsciente. Caíram na sede dos impulsos instintivos, da animalidade do passado. Aí já viu, né, pessoal? Aí a pessoa se entrega ao que tem de pior. Né, Flor? Se entrega ao que tem de pior. Perdeu as luzes do alto, perdeu o esforço do presente e agora surgem todas as tendências inferiores do passado. Quase que uma recapitulação das últimas existências. Quase que absolutamente, tá? Chegado a esse ponto, a vida deles passa a ser uma vida de subnível, em que quase que só repetição dos erros do passado, quase que só recapitulação dos erros, dos equívocos do passado, dos crimes do passado, né? É uma pena, é uma pena mesmo, tá? Isso pode acontecer com a gente encarnado ou com a gente desencarnado, em qualquer momento, tá, pessoal? Aliás, nós fazemos isso constantemente. Às vezes a gente está bem, está tudo elevado, está lendo um bom livro, daqui a pouco uma briga em casa, um briga com o outro, daqui a pouco você já está mais irritado do que todo mundo. Você já está subindo as tamancas, como diz, né? E você já está mais desequilibrado que todo mundo, principalmente se é médium, né? Você vai lá para ajudar e acaba batendo em todo mundo e brigando, e, né? Tudo errado, tudo errado. Tá? Não faça isso, por favor. Aí que a gente muitas vezes não tem aquela frieza, aquela tranquilidade, aquela serenidade e fazer uma prece. Você percebe que está pegando fogo na coisa, né? Fazer uma prece, chamar o pessoal, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma leitura aqui que o negócio está feio, né? Ou pelo menos sair de perto, né, Florzinha? Vai pro seu quarto, faz uma prece, pede ajuda dos bons espíritos, né? Então a gente tem que ter essa vigilância aí, porque senão daqui a pouco a gente é mais um a ficar completamente desequilibrado, né? Tá? Então vamos lá, continuando aqui, né? Ambos detestam a vida. Ambos detestam a vida, tá? Odeiam-se reciprocamente. Ok, pessoal? Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente. Isso aqui é muito importante, né? Quer dizer que ambos estão vivendo uma vida complicada, uma vida de subnível, não estão satisfeitos, né? Não estão satisfeitos com a existência, tá? Estão achando tudo uma coisa muito ruim, a vida é uma coisa ruim, na visão deles, né? Dos dois lá que estão necessitados, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, um momentinho só. Só um pouquinho, só um pouquinho. Um instantinho só. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, azilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio, que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Tá? Olha só, os dois se odeiam a vida, né? Se detestam mutuamente, tá?
e estão loucos os dois. Aflição, vingança, né? Só que quem olha de fora talvez nem entenda o que está ocorrendo. Talvez quem olha de fora não entenda. Fala, mas, poxa vida, o que está acontecendo, né? O, os médicos, psiquiatras, talvez não saibam justificar o que está ocorrendo, né? É lógico, aqui a gente vai ver que existem justificativas materiais, a gente vai ver, tá? Só que tem a parte espiritual também, ok? Então vamos lá. Continuando. Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco. Mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência, de assistência direta e, impondo a destra, a mão direita, no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável. Cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance de meus conhecimentos. Quer dizer, o André Luiz, ele estava cheio de perguntas, né? Ele estava lá se questionando e tal, e querendo crivar o caldeirado de indagações, né? Mas aí o próprio caldeirado colocou a mão direita sobre o lobo frontal esquerdo do doente encarnado, né? Quer dizer, região da testa aqui mais para o lado direito, ou melhor, mais para o lado esquerdo, né? E falou para ele se acalmar, que ele iria explicar tudo que ele pudesse, tá? Então eles têm, né, um conhecimento superior do cérebro, né? Alguma coisinha nós vamos entender junto com eles aqui. Outras, né, nós vamos ter que investigar, vamos ter que pesquisar mais, tá? Então vamos para o capítulo 4, estudando o cérebro. Quer dizer, agora que a gente vai estudar o cérebro, hein? Até agora foi só o aperitivo. Você vê que é um livrinho danado, né? Agora que a gente vai começar a estudar, né, Flor? Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Caldeirado esclareceu-me bondoso. Ele estava lá transmitindo energia, né, para o, o enfermo, o encarnado, para o encarnado, né? E aí ele começou a falar. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo, né, esse encarnado que estavam cuidando, essa pessoa, pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, o seu obsessor, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Olha só, pessoal. Então, olha o que aconteceu. Aquele doente do hospital ali, ele matou aquela pessoa há 20 anos. Há 20 anos. Ele matou aquela pessoa, né? E aí, olha só o que aconteceu. O espírito ficou perseguindo ele, né? Ficou ali grudado nele, iniciando o processo de obsessão. Veja que não adianta nada, né? O crime não adianta nada, a pena de morte, um matar o outro, não adianta, porque você libera a pessoa do corpo e ele vai vir em espírito para obsediar você, não adianta, né? Então, não adianta. Por isso que nós temos que tentar nos reconciliar, né? Viver bem com as pessoas, porque senão, como disse Jesus, né? Reconciliai-vos com o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Enquanto você está junto na esfera material, porque daqui a pouco ele pode desencarnar, ele vai ficar perturbando na sua casa, no seu trabalho, na sua mente, vai ficar em cima de você lá perturbando. Ele que vivia em outro lugar, que vivia em outra casa, agora vai ficar lá junto com você, né? Então, não adianta, né? Nós temos que tomar cuidado, tá? Esse aqui é o No Mundo Maior, Godosha, tá? Oi, amor, um beijão.
no mundo maior, tá? Então vamos lá. Então o Calderaro, há 3 dias que ele está cuidando desse caso, e ele estudou, ele investigou a ficha lá dos dois aí, ele já sabe tudo o que aconteceu, né? Dirigiu o compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima, desde a infância. Olha só que coisa. Então ele trabalhava tipo um bazar de quinquilharias lá, um comércio, numa grande cidade. E o que matou ele era um funcionário, era uma criança. Quer dizer, desde a infância trabalhava com esse senhor, né? Como funcionário aí, tá? Cresceu ali, né, Flor? E atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Então vamos lá, vamos entender o raciocínio aqui, né? A pessoa trabalhava, né? O rapazinho trabalhava com o senhor lá, com o patrão, e cresceu com ele, né? O patrão era o tutor dele, na verdade. Era mais do que um chefe, era praticamente um pai, tá? Para ele, né? Só que quando ele adquiriu a maioridade, ele pediu os anos todos de trabalho, que o patrão pagasse todos os anos de trabalho, né? Gente, sem falar da questão profissional propriamente, trabalhista, né? Sem falar da questão trabalhista, talvez ele até tivesse mesmo direitos e achar advogados aí que conseguissem realmente que ele recebesse e tal, sem falar disso, né? Mas aqui havia uma questão moral também, que o patrão era praticamente um pai dele, né? Que ajudou ele em muita coisa, como a gente vai ver aqui, tá? Negou-se o patrão, terminantemente, a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Né? Quer dizer, era um pai, cuidou dele como um filho, né? Se cansou cuidando dele para dar a ele o que ele precisava. Era um trabalho de um pai, na verdade, né? Então, por isso, ele não pagaria, não. Porque ele era mais do que um funcionário, né? Ele conviveu e aproveitou dos recursos ali do patrão durante toda a infância e juventude, né? Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios. Conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Você vê que coisa, né? O homem até disse, olha, eu vou colocar você numa boa condição, vou colocar você numa condição vantajosa, com boas possibilidades, né? Estava ali de boa intenção, ia propiciar uma vida boa para ele. Afinal de contas, era um filho dele, praticamente, né? Embora não fosse de fato, né? Mas, com relação aos anos todos de trabalho, eu não pagaria, não. Tá? Não pagaria, não. Veja bem, nós estamos falando de questões trabalhistas aqui. É numa outra época, eu nem sei como é que era o contexto aqui, não é de verdade nessa questão trabalhista, mas já deu para entender aqui, né? Qual que é a situação, tá? Né? Então, até ali, guardaram a conta de um filho que lhe reclamava contínua assistência. Instalou a contenda. Quer dizer, os dois brigaram, né? Porque aí um já não aceitava, que o outro falava, aquela coisa toda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Tá vendo, pessoal? Que coisa, hein? Você vê um momento de cólera, um momento de desequilíbrio e acabou matando aquele que foi praticamente um pai. Aquele que ia dar uma situação boa para ele, né? Ele acabou tirando a vida, né? Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda
retirou a importância vultosa a que se supunha com direito, deixando intacta a regular fortuna, que despistaria a polícia no dia imediato. Você vê que coisa, ele foi lá no cofre, ainda pegou parte do dinheiro que ele se jogava no direito e ainda deixou boa fortuna lá, que na verdade a polícia não saberia. O que aconteceu? Levaram parte do dinheiro, parte está aqui. O que aconteceu? Por que esse assassinato se não era por roubo, né? Se não era por roubo. O que aconteceu aqui então? Né? Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo, e fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Você vê que coisa, né? Ele ainda deixou lá o falecido no chão, passou a noite, e ele voltou lá e chamou um policial. Falou, olha, eu estou achando estranho que as portas estão fechadas aqui. Já era para estar aberto, o que está acontecendo? O seu guarda, vamos tentar abrir aqui as portas, tá? E estava lá o homem caído lá, né? Em poucos momentos espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Quer dizer, ele ainda cuidou de tudo ali, né, para salvaguardar o interesse do morto, né, até para despistar ali que o interesse dele na morte, né, da vítima lá. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos dois filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Quer dizer que ele pegou o tanto que ele se achava no direito e cuidou de todos os direitos ali da esposa, dos filhinhos e tal, né? E a esposa acabou ficando até bem com recursos, né, substanciais, né? Pelo menos isso, né, pessoal? Pior seria se ele tivesse pego tudo e, nossa senhora, aí era perda total, né? Mas aqui no caso ele ainda agiu relativamente de uma forma correta, logicamente que dentro de um crime, né? Ele foi um criminoso, então nada vai apagar dessa condição, né? Vamos ver aqui. Pranteou a ocorrência, chorou a ocorrência, como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. Tá? Quer dizer, chorou ainda, né? A morte do seu tutor e tal. E o judiciário, né, não conseguiu provar nada, não conseguiu esclarecer nada, e ele se retirou para um grande centro aí, aplicando os recursos que ele conseguiu, né, dessa forma aí criminosa. Ok? Foi, né, Goducha, foi muito frio, né? Uma coisa realmente que costuma causar um desarranjo muito grande, inclusive para as outras encarnações. Essa frieza, né? Essa coisa toda calculada, isso aí tem um peso muito grande, causando desajustes futuros muito graves. Tá? O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Como sempre, né, pessoal? Conseguiu ludibriar os homens, mas não conseguiu iludir a si mesmo. Tá? Por isso que não adianta a gente ficar revoltado, indignado com as autoridades, com os governantes, com políticos, com nada, não adianta, gente. Com ninguém, na verdade, né?
Cada um receberá de acordo com as suas obras, pessoal. Cada um receberá de acordo com o que faz, né? Então, a justiça divina é perfeita. A justiça divina é perfeita. Os espíritos obsessores, esses querem fazer justiça com as próprias mãos. Os obsessores, e às vezes, quando a gente vai perceber, a gente está que nem o pensamento do obsessor. Porque tem que matar, porque tem que não sei o quê, tem que pôr na cadeia. A gente está pensando que nem o obsessor pensa. A gente fica pensando, se fosse a gente ia querer vingança ali, né? Por isso que nós temos que, a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos fariseus, né? Como disse Jesus, olha, se a vossa justiça não superar a justiça aí dos fariseus, dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós temos que superar essa justiça humana, e olha que, né, essa justiça não é nem humana, né, é quase que sub-humana, né? Nós temos que superar, nossa justiça tem que ter algo a mais, de complacência, de misericórdia, de piedade, né? Então, a consciência é um justo juiz, né? Até porque a gente vê no Livro dos Espíritos que a lei divina está inscrita, acima de tudo, na consciência do ser humano. Então, a nossa consciência pulsa a lei divina, nos alertando, né, do certo e do errado. Por isso que nós temos que observar o nosso comportamento para que nós não firamos, não lesemos a nossa consciência, né? Porque quando a gente lesa a nossa consciência, aí a gente vai ter que reparar isso ao longo de tempos aí, né? E de atitudes reparadoras, tá? Certo? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Então ele não conseguiu iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, né, aquele que ele matou, concentrando a mente na ideia da vingança, passou perseverante a segui-lo, como acontece frequentemente, né? Você faz uma dívida lá nas Casas Bahia, na loja Colombo, nas Pernambucanas. Você faz uma dívida lá, se você não pagar, o cobrador tá ali, ó, todo dia na sua casa ali, ligando, batendo, né? Ele gruda no seu pé lá, fica telefonando toda hora, não tem sossego. Do mesmo jeito, essas dívidas morais aí, né? O cobrador fica ali em cima, ó, o tempo todo, né? Então, se a gente leva semanas por pensamento mal, imagina por ação má, né? Então, as ações, né? Isso mesmo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de uma era sobre um muro viscoso. Tá? Então se aferrou ali, grudou, né? Se abraçou ali a organização psíquica, né? Se prendeu ali a organização, o espírito cobrador, grudou ali na organização psíquica do encarnado criminoso, como se fosse uma era. Como se fosse uma era. O que é uma era? É aquela planta que vai subir no muro. A era, ela se apoia no muro e vai se enganchando ali e vai subindo, né? Então, como se fosse uma era que vai grudando ali no psiquismo, no perispírito, né? No pensamento e no corpo espiritual do encarnado, tá? Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Quer dizer, o encarnado, ele fazia de tudo para tentar lidar com essa situação. Sem saber, logicamente, que a vítima estava ali obsediando ele. Tá? Geralmente não sabe, a não ser que seja espírita e tenha informações desse tipo, né? Mas normalmente não sabe, só começa a se sentir mal, começa às vezes a somatizar, começa a sentir angústia, medo, pânico, começa a desenvolver, né? Aí ele percebe que alguma coisa está errada.
mas muitas vezes não sabe o que propriamente está ocorrendo, né? A não ser que seja, ele pode pensar, acho que é a minha consciência de culpa que está provocando um distúrbio na minha mente, né? Ele pode até pensar nisso, mas ele não entende que na verdade a vítima está ali junto com ele, tá? Que é o que acontece geralmente, tá? Então, desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando o esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhe os títulos bancários. Então, aqui, gente, veja bem, diante dessa perseguição espiritual da vítima, né, que está perseguindo o seu algoz, que é o encarnado, né, ele começa a querer fugir. Aí que entram as fugas, né? E ele começou a fugir para o trabalho. Então ele tentava trabalhar, ganhar dinheiro para ver se esquecia um pouco o mal-estar, para ver se esquecia o acontecimento, se afundou no trabalho. É uma das formas de fuga, às vezes, que as pessoas fazem. Trabalhar. Às vezes vai ver, ela está fugindo de alguma coisa, está fugindo de autoencontro, está tentando se sentir bem, só se sente melhor no trabalho. Então ela se afunda no trabalho o tempo todo, tá? A florzinha. E de certo, quanto mais ele crescia, mais o outro ficava com raiva. Pode ser, né, Flor? Pode ser. E ele foi crescendo mesmo, porque ele foi se atirando ao trabalho e ganhando muito dinheiro, porque aquilo que a gente busca é o que a gente acha, não é? Se você concentra toda a tua vida em ganhar dinheiro, a sua vida vai ser ganhar dinheiro, não é? Assim como se você concentra a tua vida toda em ficar bonito, nossa, você vai de médico em médico, de tratamento em tratamento, em creme, não sei o que, plástica, você fica uma belezinha, né? Porque a gente acaba ficando, nem sempre, né, Flor? Tá certo. Às vezes não dá certo, né? Às vezes falha, né? Mas tudo bem, né? O que a gente quis dizer assim, o teu tesouro vai estar onde estiver o teu coração. Teu coração vai estar onde estiver o teu tesouro. Onde você colocar, né, o teu desejo, a tua busca, é o que você vai ter, né? Tá? Então foi o que aconteceu com ele, né? Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis. Quer dizer, ele percebeu que esse ganhar não mudou nada do que ele sentia. Não diminuía a intranquilidade dele. E o sofrimento inconfessável. Porque ele não podia confessar. O que ele ia falar? Eu matei um cara lá. Né? No jeito que ele estava ali, ele não sentia com condição de confessar. Né? E então ele guardava aquilo dentro dele. Né? Guardava aquilo dentro dele. Aí o que ele fez? Ele falou, eu estou precisando casar. Então Deus se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Muitas vezes também as pessoas vão para o casamento, eu estou com um problema, como é que eu faço para resolver? Acho que eu estou precisando casar, vai lá e casa. Né? No caso dele, logicamente que ele devia ter uma programação, né? Ele devia ter planejado de encontrar determinada pessoa, de ter filhos, tá? Como todos nós temos as nossas programações. Tá? Não é porque ele cometeu um crime que toda a programação dele ficou deixada de lado, de forma alguma. Só que agora ele vai seguindo a programação dele com peso na consciência. Essa que é a diferença. Tá? Então o que aconteceu? Ele queria casar e acabou desposando uma jovem de alma extremamente elevada, a zona superior da vida humana. Olha que bênção, né? Ele acabou achando uma jovem extremamente elevada. Não achou, né? Foi coisa mandada, como diz, né? Aquela pessoa que provavelmente já estava programada de casar com ele, já tinham vínculos, é alguém que veio para ajudá-lo, né?
sendo um espírito de alma extremamente elevado, é alguém que veio para ajudá-lo, com certeza, né? O que aconteceu? Tiveram 5 filhinhos, coisa boa também, né? Olha, no meio de sofrimento, um excelente casamento, 5 filhinhos, podia não ter filho nenhum, podia não querer ter filho, mas teve 5 filhos, 5 crianças, encantadoras, né? Já é uma coisa que já atenua, né? O sofrimento dele, já atenua os problemas dele aí do crime que ele cometeu, né? No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se. Você vê a importância do casamento, né? Ainda mais com um casamento com uma pessoa elevada como essa que ele se casou, né? Então, no clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Quer dizer, o casamento fez bem, a mulher ajudou, tal, só que a vítima estava ali sempre perto dele, não largava ele nunca, né? Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, que não entendiam nada, né? Com certeza a família não sabia o que estava acontecendo com ele, só ele sabia, né? Mais ou menos, né? Mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Você vê que a esposa possui afeições espirituais há muito tempo, e essas afeições da esposa estavam mantendo, de certo modo, a paz desse rapaz, dessa pessoa aí, né? Desse senhor, né? Você vê como é importante a intervenção, né? Daquele que ama, daquele que já tem a simpatia de espíritos bons, que intervém em benefício, intercede em benefício do outro, né? Então, a florzinha, porque o algoz via os filhos dele e devia pensar nos dele sem pai, né? Então, isso devia acontecer também, né, Flor? Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem, né? Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Então ele guardou, né, não falou para ninguém, não contou nada, não desabafou, não tratou, manteve aquela impressão penosa, difícil do momento do crime, todas aquelas forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde aquela noite, né? Então ele manteve ele guardado, né? Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. É o que acontece, inclusive, né? Tem muitos que, às vezes, apronta e chegam num ponto da vida, quando é descoberto, é como se extravasasse tudo aquilo que a pessoa aprontou durante tanto tempo, e são energias nefastas. Às vezes acaba com a saúde da pessoa em poucos meses. Às vezes em poucos dias a pessoa adoece. Às vezes uma doença grave. Por quê? Porque as energias que estavam guardadas, energias nefastas, que na hora que vem à tona, na hora que vem a público, aí aquilo eclode em forma de doença, de desequilíbrio, né? Às vezes mental, às vezes físico, né? Dependendo do caso. Então ele não pensava, ele não queria confessar o crime, né? A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se, tocou a zona do córtex e prosseguiu. A zona do córtex, né? Essa zona que envolve o cérebro, nessa essa parte assim externa do cérebro, né? E prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória,
passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem um santuário de manifestações da consciência divina. Tá? Então vamos entender isso aqui, pessoal. O espírito obsessor, influenciando o encarnado, o que acontecia? Meio que forçava o encarnado a viver na zona intermediária, na zona do córtex, na zona motora, do córtex motor, que é a zona da consciência, do segundo andar. O segundo andar. Por quê? Porque no segundo andar, Florzinha, por quê? Porque o crime praticado pesava na consciência do encarnado. Então, dificultava o acesso às zonas superiores. Pessoal, quando a gente faz uma coisa errada, a gente se sente não merecedor, né? A gente se sente não merecedor das coisas boas. A gente não se sente capaz de orar, de fazer uma palestra, né? A gente, meu Deus, eu sou tão... Né? Ele se punia. Então, dificultava o acesso à zona superior. Entendeu? Porque, no fundo, ele não se sentia merecedor, ele não se sentia à altura de usufruir daquele estado divino, aquele estado de elevação. Tá? Certo? Isso ocorre com qualquer um de nós, quando a gente faz alguma coisa errada, né? Depois a gente se sente uma pessoa, né, que não merecia, às vezes, certas coisas boas, tal, né? Isso é natural, né? Isso é natural. O que acontecia? Ele ficava fixado na zona motora do córtex, no segundo andar, apenas no presente, do esforço, da conquista material, né, da projeção, tal, apenas nessa zona intermediária, né? Tá? Do trabalho, por isso que ele tentava trabalhar, né? Tá? Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Né? Ele, sabendo do que ele fez, ele sentia um verdadeiro pavor da própria consciência dele. Né? Imagina que ele vai ler um evangelho e está lá, não mateis, não faz isso, não faz aquilo. Então, ele fugia disso. Tem muita gente que foge da religião por não querer topar com a própria consciência. Então a pessoa não quer nem ouvir, não quer nem pegar certos livros para não ser incomodado com a sua própria consciência, né? Então isso realmente acontece. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Quer dizer, se por um lado ele fugia da própria consciência com verdadeiro pavor, né, do juízo consciencial, né, que dispensa testemunhos, né, Tânia? Que na verdade ele que sabia de tudo o que tinha acontecido, né? E por outro lado ele queria assegurar uma vida cada vez melhor para a família, né? Então ele se embrenhava em atividade febril, ininterrupta, né, se esgotando de tanto trabalhar. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, quer dizer, a região do ego, do presente, do consciente, das conquistas horizontais, materiais, né? Então, quase que totalmente vivia ali na região intermediária, no segundo andar ali, né? Só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Às vezes aquelas pessoas que são acometidas por culpa, elas trazem culpa dentro de si, é muito comum, inclusive, desenvolver
transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. É muito comum. Porque começa a ter uma atividade, né? E tem que fazer, e tem que fazer, e tem que limpar, e tem que limpar, e tem que arrumar, né? Porque ele joga para a ação para fugir do autoencontro. Então acaba tendo uma ação desprovida de significado. O único significado da ação é a fuga, da constatação. Vocês entenderam? Então começa a fazer, repetidamente, né, compulsivamente, porque o objetivo não é limpar, porque já está limpo. O objetivo é fugir. Entendeu? O objetivo é fugir. Né? Então, fechar as coisas, fechar a porta, e volta uma vez, e volta duas, e volta três, e volta quatro, e vai ficando uma compulsão mesmo. A pessoa vai começando a fazer certos rituais, né? E cada vez vai incluindo mais rituais, tá? E que vão virando manias, né? Que a pessoa tem, né? Que ninguém entende, mas geralmente porque está fugindo da sua própria consciência, tá? Certo? Ok, tá. Porque vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Fica que nem uma barata tonta ali, né? Indo para um lado para o outro, mas sem um sentido, sem uma organização, né? Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Quer dizer, durante o dia trabalhava, e à noite se desligava do corpo e ficava brigando com o perseguidor invisível, com a vítima, né? Imagina como é que acorda. Acorda arrebentado. Aí a pessoa fala assim, ai, parece que eu levei uma surra essa noite. Né? E aqui no caso, provavelmente levou mesmo, tá? Certo? Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual. Você vê que o desequilíbrio, ele começa na mente, passa pelo perispírito e chega ao corpo, chega ao cérebro do corpo, né? Então ele desequilibrou a organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Né? Quer dizer, a mente se desequilibrou, o perispírito se desequilibrou e o corpo estava um caos, né? Que é o resultado final. Tá? Imagina a distância que a medicina, que a ciência de modo geral está de tudo isso, né, pessoal? A medicina vai investigar o caos orgânico, mas muitas vezes sem entender nada das necessidades psíquicas e espirituais do enfermo, que é a causa verdadeira, né? Então esse é um dos problemas aí da ciência atual, né? Que ainda não detecta o espírito, que é a causa profunda, né? Certo? Gente, nós estamos já quase no nosso horário, quase 9 horas, né? Então nós vamos dar uma paradinha aqui. Aí semana que vem a gente continua, tá bom? Então tá jóia, vamos finalizar aqui. Vamos fazer a nossa prece, né? Pedindo a todos que nos acompanhem mentalmente, inclusive lembrando desses personagens, porque são personagens reais, né? Esse é um drama real de pessoas que nós não conhecemos, mas que estão vivas até hoje, ou no plano espiritual, ou no plano material, requisitando com certeza ainda, muito provável que já numa condição melhor, mas requisitando ainda os melhores pensamentos, as melhores vibrações de todos nós, para que estejam bem, para que estejam com saúde, com equilíbrio, pelo menos numa situação melhor do que estiveram já. Então nós pedimos a Jesus que os envolva em muita luz, em muita harmonia, em muita paz, fraternidade, perdão, renúncia, fé, esperança. Estejam onde estiverem, inclusive o André Luiz, o Calderaro, que todos possamos neste momento
permutarmos essas energias divinas que caem sobre nós, feito um bálsamo consolador, amenizando as nossas dores e as dores desses irmãos. Que a sua misericórdia, Senhor Jesus, nos envolva, possa a sua complacência atenuar os nossos sofrimentos. E que a tua luz, Senhor, clareie o nosso íntimo sob o sol do teu amor e da razão, elevados à consciência divina que existe em cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado, tá? Pela presença de todos. Um grande abraço. Tenham um ótimo final de semana. Que Jesus abençoe a todos, tá? Muita paz a todos. Até mais.